Então, mais uma aula. Hoje, o nosso tema é esse daqui. Olha lá. Então, eis aí o nosso tema, agindo com justiça. Olha aí essa imagem aí, ó. Ó, quando o Edson e o Eugênio for falar, já explica para a gente depois essa imagem aí que sempre aparece, né? Quando fala em justiça. Mas vamos começar aí com a participação dos meus irmãos, né? Eu gostaria que vocês falassem o que vocês entendem por justiça. Ok? Então, Jailton, Eurides, o Givaldo, a Silvia, né? Eu quero que o Antônio, o Celso, eu gostaria que os irmãos falassem primeiro aí, antes do advogado. Então, quem gostaria de iniciar falando aí, na sua opinião? Não tem aqui aquele negócio, nossa, né? Tá tão errado assim, tá longe. Não, o que você entende, né? O que você compreende por justiça, né? Olha lá, quem vai começar a falar? Eu vou voltar aqui para vocês, que aí eu controlo melhor o som. Quem quer começar a falar o que é justiça? O que é justiça? Senão chama aqui, hein? Vocês querem deixar para o coordenador, né? Vamos lá. Jailton, você que fala menos. Pode começar, Jailton. Você... Não, o segundo Fernando, quando faz assim, é porque quer participar. Ó. Ó, o Jailton está apontando para baixo. Na minha tela, quem está embaixo é a Mary. Né? A minha aparece embaixo do Jailton, aparece o nome da Mary. Então, não é o Edson, a Mary pode falar primeiro. Mary, o que é justiça? Olha, eu vou falar como leiga, super leiga, mas, assim, na minha visão bem simples, justiça é dar a cada um o que merece. Por exemplo, se eu sou justa, eu dou para as pessoas o que merece, eu recebo. A justiça, quando eu recebo o que eu mereço. Não sei, é uma opinião de leigo, né? E tem 3 advogados na casa dela. Eita, nós! Aí... Só que eu não sou, né? A Mary é formada em geografia, né, Mary? Mas ela sabe de direito. O direito é a virtude de dar a cada um o que é seu. E o direito é o instrumento. Justiça é a virtude. E o direito é um instrumento de fazer essa justiça funcionar. Ele aperfeiçoou a minha definição de leiga, né? A ideia dela está certinha. Aí ficou bonito. Fala de novo, então. A virtude é a justiça e o direito é o instrumento, é isso? Então, a justiça é a virtude de dar a cada um o que é seu. E o direito é a ferramenta, é um instrumento que faz da aplicação da justiça. Olha, por isso que tem a lei. Termos, hein? Gostei dos termos, virtude e a ferramenta. Muito legal, Edson. A nossa escola é muito rica, né? Olha quantas pessoas aí podem participar e contribuir, né? Bom, Eugênio, acrescenta alguma coisa aí do que é justiça? Fala um pouquinho também na sua concepção, ou parafraseia, né? Mas contribui aí também. Tá fechado o microfone, Eugênio. Agora tá bom. Isso é exatamente o que o irmão Edson falou. Veja, a justiça, né? É difícil, muitas vezes, você colocar isso de uma forma prática. Não impossível, eu digo difícil porque a cultura evolui, a cultura ela vem evoluindo através dos séculos, né? Tomás de Aquino, por exemplo, via que o justo, né, como aquele que observa o direito. Aristóteles já entendia, defendia que a justiça é como um ato de ser justo. Para Agostinho, né, a justiça é o amor de Deus. Olha, aí agora a gente já está caminhando para onde a revista vai levar. Eu fiquei um pouco preocupado, até agora há pouco, estava ainda aqui pesquisando, lendo, porque eu não sei se vocês leram a lição, porque a lição em si parece que ela não fala exatamente assim do conceito da justiça, né? Exato. Por isso que eu fiquei preocupado. Se vocês leram a lição ela é muito parecida com uma outra que eu já apresentei.
Daqui a pouquinho eu peço mais participação de vocês. Eu vou colocar um mute geral aqui, só para o som não ficar aí vazando. E aí, daqui a pouco eu faço mais perguntas para vocês, tá? Mas se vocês notaram, né, a revista ela vai trabalhar muito parecido com uma aula que nós já fizemos, que foi essa daqui, ó. Quando eu falei com vocês sobre a natureza da igreja, foi a aula 13, funções da igreja, a ação social. Né? Eu coloquei até aqui o link, né? Eu comecei aqui a montar a aula, eu me lembrei muito dessa aula que nós já estudamos. Então a aula, apesar do tema ser justiça, né, ou agindo com justiça, né, e aí o agir nosso, né, o ato, né, a ação em si, e essa ação, esse ato com justiça, me lembrou muito essa aula sobre ação social. E aí comecei a pensar, puxa vida, né? Aonde que está essa associação de justiça com ações sociais? Né? E aí eu fui buscar aqui um pouquinho das definições, e é somente entrando para as definições teológicas é que a gente vai chegar numa compreensão que faz essa junção aí. Por isso que o Eugênio falou agora do Agostinho, né? Ele falou do amor de Deus, aí a gente já dá um passo, né, ali para a teologia. Inclusive, olha essas imagens que eu coloquei, essas imagens estão relacionadas mais com a aula. Vocês vão ver que aparentemente não tem muito a ver com o que foi falado agora, né, que é sobre justiça. Eu gostaria que, agora vocês podem abrir o microfone de novo, né? O que vocês estão observando nessas imagens aqui? O que vocês observam nessas imagens? Por que será que eu coloquei essas imagens? O que vocês notam nessas imagens? Podem abrir e falar o que vocês percebem nessas imagens. Podem falar aí, o que está aqui nessas imagens? Evolução. Evolução? Né? O que mais? Pode falar especificamente. Eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, tem aquilo outro também. Olha, estou vendo um avião aí, e eu li em algum lugar que Santos Dumont teve uma grande decepção. Ele quis que o homem voasse como um pássaro, e o primeiro uso do avião foi para soltar bomba na Primeira Guerra. Então, ele ficou... Tanto é que o Santos Dumont era depressivo, ele era de Santos, né? E ele morreu depressivo, o Santos Dumont, porque a ideia dele era ter um homem livre, como os pássaros, poderia voar e tal, e no fim, olha lá a bomba atômica ali. Ó. Né? Opa, então, ó, o Edson já viu aqui o avião e viu aqui em cima a bomba atômica e fez aí um paralelo, né? Vocês notaram aí que foi um paralelo. Quem mais aí pode comentar? O que mais vocês estão enxergando aqui nessa imagem? Aqui mais alguém aí para comentar? Vamos lá, pode falar, meus queridos. Importante ouvi-los. O carro-tanque, né? Que simboliza a guerra. Tanque simboliza a guerra, ok. O que mais a gente vê aqui? Mais alguém para comentar também aí? Vamos lá? Só mais um falando, eu continuo. Senão não vou falar mais. Vamos lá, mais alguém. Ninguém viu. Nenhuma mulher viu o telefone aí, Alexandre? Ô, Alexandre. Aí, tá vendo? Oi? Alexandre, falhou um pouquinho. Sim. E eu acabei não entendendo qual é a pergunta. Para comentar sobre essas imagens, comentar o que você observa, por que será que eu coloquei essas imagens, né? Tá, pode falar, Paulo. Deixa eu ver se eu enxergo. Eu falei, mas estava mudo o telefone. Então, fala de novo, Silvia. Eu falei que eu estava vendo o telefone e deu um branco. Essa é boa, né? Deu um branco. Eu tinha outra imagem que parece que sumiu aqui. Tá ok. Bom. Sumiu aqui, apareceu o Homem na Lua. O Homem na Lua. Eu gostaria que vocês observassem, né, o Homem na Lua, aqui o astronauta, né? O Homem na Lua, ok, né? O que eu gostaria que vocês observassem? Aqui nós temos 8 imagens, ok? 8 imagens, né? Eu coloquei aqui de propósito, tá? 4 imagens que seriam positivas e 4 imagens que são negativas, né? Então, 4 imagens positivas, por exemplo, né? Nós temos aqui o telefone. Veja, eu coloquei um telefone antigo, tá?
Vocês se lembram desse telefone? Vocês tinham que puxar isso daqui? Quem é novo não sabe disso. Eu tenho guardado. Né? Quem é novo, se você entregar... Tenho guardado. Para os nossos jovens, se você entregar um telefone dele, eles não vão saber que tem que girar. Eles vão ficar clicando lá, né? E tinha um barulhão, né? Se você colocasse um, era titi, né? Se você colocasse no 9, titi, né? Então fazia aquele... Não era isso? Então era diferente o negócio, né? Eu pensei que você fosse mais novo, viu, Alexandre? Eu lembro isso aqui. Minha tia tinha o orelhão, né? Lembro do orelhão e tal. Então, olha só. Nós temos aqui um telefone antigo, né? Nós temos aqui uma locomotiva também antiga, né? Essa é uma Maria Fumaça, né? Dá para ver aqui, ela funciona pela queima do carvão, né? Então, nós temos aqui um meio de transporte, um meio de comunicação, um meio de transporte que voa, que aí foi um negócio, dizem que era um dos sonhos mais antigos da humanidade, né? As mitologias, até a história de Ícaro, que queria voar e tal. E nós temos o homem chegando à Lua. Então, nós temos aqui uma evolução tecnológica sensacional, nada de negativo. Eu acredito que esteja aqui, né? Veja, aqui agora entre aspas, talvez aí o neto ou bisneto do telefone, né? Eu estou falando com vocês estão me ouvindo, né? Só que ainda vocês podem me ver. Então, quando inventaram o telefone, eu acho que o pessoal imaginava assim, já pensou em inventar uma possibilidade de não só ouvir a voz, mas de ver a pessoa? É o que está acontecendo aqui agora, né? Nós temos os meios de transporte que aproximaram, o mundo tem ficado mais pequeno, né? Veja, qual é a minha distância para a casa de vocês? A minha distância para a casa de vocês é grande e ao mesmo tempo pequena, porque eu consigo ver aqui a janela da Silvia com um vasinho lá atrás, ó. Eu consigo ver. Eu consigo ver a estante atrás do Eugênio. Então, de alguma forma, eu estou dentro da casa do Eugênio. A nossa distância diminuiu. Vocês conseguem ver aqui um ambiente da minha casa, né? Então, a tecnologia, ela diminui, o mundo ficou menor, né? Você manda uma mercadoria, vai de avião, né? O que seria uma demora de dias, hoje é uma demora de horas. Então, a tecnologia, ela tem feito coisas maravilhosas para a humanidade. E eu coloquei aqui algumas imagens negativas, né? E aí só faltou, acho que, identificar duas aí, né? Nós temos aí o tanque de guerra, nós temos a bomba atômica. Imagina uma bomba destruir uma cidade, né, inteira, 2 bombas nucleares, mais de 200 mil mortos. Nós temos ali um avião, esse daqui acho que não foi comentado, ele está jogando agrotóxico, né, aqui na plantação, né, que provoca câncer, né, mata ali alguns fungos, algumas pragas, só que hoje sabe-se que muitos desses produtos causam, ao longo do tempo, tipos diferentes de câncer, né? E nós temos aqui uma fábrica gerando uma enorme poluição, né? Então, nós temos aqui imagens negativas e imagens positivas. Então, veja como... Vocês entenderam aqui aonde que eu dei uma bugada, que eu falei assim, pô, o livro está trabalhando, né, essas questões, mas o tema é justiça, né? Então, nós vamos ter que encaixar a justiça nisso daí, né? Então, vamos lá. Aí, o livro, ele apresenta logo no começo, o livro que eu estou falando é a revista, tá? A nossa revista. Ela apresenta logo no começo uma discussão aqui, ó, que é o seguinte: a modernidade trouxe prosperidade, avanços tecnológicos, facilidade e longevidade. Vocês sabem que no passado a expectativa de vida era muito menor do que hoje, né? Apesar de existir pessoas do passado que viveram muitos anos, né? Pessoas que ficaram idosas e tal, mas não era o comum. A expectativa de vida no passado, em alguns países, foi de 30 anos, 40 anos, né? A expectativa no passado era terrível. Um escravo, ele tinha uma expectativa de vida, o escravo de cana, tá? Que trabalhava na cana, ele tinha uma expectativa de 10 anos trabalhando como escravo e morria, né? Do café era mais. Mas a expectativa de vida no passado era muito pequena, mesmo para quem não era escravo. Vocês já notaram nas fábulas? Nas fábulas não, nos contos,
como existe madrastas, Branca de Neve tem madrasta, Bela Adormecida tem madrasta, Cinderela. João e Maria, Cinderela, né? Sabe por que tem tanta madrasta? Porque era muito comum mulher morrer no parto. Não tinha os tratamentos médicos que existem hoje. Então, as fábulas não são verdadeiras, mas o contexto, ele é um documento histórico real. Era comum existir madrasta, porque era comum mulher morrer no processo de gestação, né? Às vezes uma pessoa morria uma hemorragia muito simples. Então, a tecnologia, os avanços científicos promoveram uma série de coisas, inclusive até a longevidade, né? Quantas pessoas hoje usam marca-passo, né, e sobreviveu, e se fosse em outro tempo teria morrido, né? Então, quantas pessoas hoje já foram transplante de coração, de rim, ou alguns outros órgãos, né? Quantas pessoas, transplante de sangue mesmo, pessoas que precisavam de sangue e receberam sangue. Antes há 100 anos atrás, nós não tínhamos essas invenções, 100, 150 anos atrás. Quantas pessoas hoje, né, estão vivas, e há pouco tempo atrás, se a gente olhar na história, é pouco tempo, tá? Então, a Revolução Industrial, ela tem 250 anos, né? Se a gente pegar da pré-história para cá, pré-história, vamos pegar só o período que é chamado de Neolítico, que é o período que a humanidade inventou a agricultura. 12 mil anos. Então, de 12 mil anos, 250 é pouco, né? Então, esse grande salto, ele é muito recente, muito recente. Então, não tinha como, há mais de 150 anos atrás, uma pessoa ter um negócio que fosse uma multinacional, que você tivesse que se comunicar e mandar mercadorias para vários lugares, para vários países. Os meios de transporte de comunicação não eram velozes e rápidos como é hoje, né? Então, a tecnologia, a modernidade, ela trouxe prosperidade, avanços tecnológicos, facilidade. Olha agora eu dando aula para vocês aqui, né? Facilidade e longevidade. Porém, também ocorreu o crescimento da desigualdade, da corrupção, da imoralidade, da violência, da degradação, e ali apareceu no final uma palavra que tem a ver com o tema, né? Injustiça. Então, ao mesmo tempo que cresceu coisas excelentes, também cresceram coisas extremamente negativas, ok? E aqui eu faço uma observação histórica que não está na revista, tá? Então, aqui vai a minha contribuição aí de professor de história, tá? Principalmente, olha, a partir de 1870, ocorreu um período chamado de Bela Época, ou Belle Époque, né? Geralmente coloca o termo francês, e também chamado Paz Armada. São duas coisas, mas que aconteceram ao mesmo tempo e na mesma região, vamos colocar assim, tá? Entre 1870 e 1914. É um período em que não aconteceram guerras na Europa, tá? Por isso é chamada de paz. Armada, porque as grandes potências começaram uma corrida armamentista, uma grande produção de armas, mas não havia guerras, né? Mas é uma contradição, paz e arma, né? Imagina você entrar no lugar e tem alguém armado, você fica tenso, mas está tudo em paz, mas tem uma tensão. Então existia uma certa tensão, mas não estava tendo guerras na Europa, mas quando acontecer, como lembrou o Edson ali na fala dele, né, vai ser a Primeira Guerra Mundial, uma guerra de grande proporção. Mas era chamada Bela Época. E aqui tem uma coisa interessante, tá? Com o desenvolvimento do pensamento científico, especialmente depois do Iluminismo, depois do século XVIII, tá? Depois dos... Olha, o Iluminismo e a Revolução Francesa estão próximos, né? Então, depois desses dois momentos históricos, houve um otimismo. Eu escrevi aqui de propósito, é isso mesmo, tá? Houve uma grande euforia e um grande otimismo no progresso humano. Gente, eu comentei com vocês que tem 250 anos a Revolução Industrial. E vocês notem que assim, a evolução da tecnologia é cada vez mais rápida, né? Então, no passado, o Eugênio, por exemplo, a Sílvia, o Edson, né? Eles conheciam uma tecnologia que o filho também ia conhecer e usar. Hoje,
durante uma adolescência, uma mesma tecnologia que é usada, ela vai ficar obsoleta, né? Então, hoje, no espaço de 10 anos, uma tecnologia ela já se torna obsoleta, uma nova vem e substitui, né? Veja, por exemplo, o DVD. O DVD que, quando surgiu, era uma coisa sensacional. Eu estou aqui com um notebook que não tem mais entrada para DVD. Os computadores hoje não vêm mais com a entrada para DVD, né? Então, veja como o negócio... Aí surgiu lá depois do DVD veio aquele outro CD, esqueci o nome, que, com uma imagem muito... Blu-ray, né? Blu-ray, lembrei, né? Hoje você não tem nem a entrada do CD, como você vai ver o Blu-ray, né? Então, hoje você tem as plataformas de vídeo, né? Olha, o meu pai sabia muito bem que era uma locadora e passou-se o tempo, e eu também sabia que era uma locadora, né? Hoje, os nossos filhos não sabem mais o que é uma locadora, né? Então, hoje, assim, a mudança é muito rápido. Então, numa época, olha, se você pegar 1750, é mais ou menos quando começa a Revolução Industrial na Inglaterra, tá? Na Inglaterra. Então, 1750. Se você voltasse no tempo 100 anos, 200 anos, a vida não seria muito diferente. Então, antes da Revolução Industrial, se você voltasse no tempo 100, 200, 300, 400 anos, as técnicas de plantação, as técnicas de produção, as técnicas de construção de prédio, não era muito diferente, gente. De 250 anos para cá, né? Se você voltar 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, o mundo é outro. Quando começou todo esse progresso, então, lá 1750, olha aqui na tela, eu coloquei 1870, já estava mais consolidada a indústria. Havia uma esperança muito grande, e isso não é coisa de teologia, tá? Isso aqui aparece nos livros de história mesmo. Havia uma euforia, uma crença muito grande que a humanidade estava chegando no ápice do seu desenvolvimento e que, possivelmente, o mundo iria descobrir um desenvolvimento tão grande que iria acabar a fome, não haveria mais fome, deixaria de existir violência, deixaria de existir guerra, deixaria de existir doenças. Por quê? Foi inventado nessa época, por exemplo, antibióticos, que não existia. Foi inventado nessa época a anestesia. Foi inventada nessa época coisas que não existiam, que não era comum, e muitas pessoas começaram a ver que muitas doenças que eram incuráveis começaram a ser curadas. Então a ideia é, nossa, nós vamos descobrir coisas novas e vai terminar, nós vamos descobrir a cura para todas as doenças. No futuro não haverá mais doenças, né? Veja a questão da fome. Estamos descobrindo maneiras de desenvolver melhor a agricultura, a plantação e os meios de transporte. Em um país, uma região não tem comida, agora com meio de transporte mais rápido, a gente leva a comida para onde não tem. Água, vamos tratar a água, né? A guerra, a violência, a necessidade do roubo, a necessidade da violência, tudo isso iria terminar. Então, tinha muitos cientistas, muitos políticos, muitos filósofos que tinham um otimismo muito grande e eles acreditavam que no futuro tudo isso deixaria de existir. Até que chegou a Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, passaram-se 150 anos e aí a gente sabe que ainda existe doença, ainda existe violência, ainda existe guerra, ainda existe fome, né? Aí eu coloquei duas observações, né? Muitos também acreditavam que a religião iria desaparecer, porque pensava-se assim, com a humanidade tendo suprida todas as suas necessidades, a ideia de Deus vai perder o sentido. Porque a ideia é que as pessoas vão para uma igreja ou para uma religião em busca de um conforto espiritual, mental e tal, né? Com o avanço científico, a ciência vai tomar o lugar de Deus e Deus vai ficar obsoleto, assim como as coisas do passado ficaram obsoletas. Nós estamos aí com 150 anos à frente e estamos aqui falando de Deus. Então, a religião não desapareceu e Deus está ainda sendo presente nos nossos lábios, na nossa fala, né? Aí tem uma curiosidade. Essa euforia também existia entre teólogos, né? Que aqui a maioria eu sei que não concorda com esse posicionamento teológico, alguns talvez concordem, né? Mas foi um grande baque para quem é pós-milenista. Lembra das aulas do Apocalipse? O pós-milenismo,
acredita que a igreja, nós vamos criar um mundo tão bem organizado com a pregação do evangelho que a igreja vai promover na Terra o milênio, sem precisar de uma intervenção milagrosa de Jesus. Então, a igreja vai fazer o milênio acontecer e depois Jesus volta. E esse progresso todo causou uma euforia em muitos teólogos que começaram a observar, olha, né, Deus está nos dando a capacidade na sociedade, ela está modernizando, e o milênio vai chegar, porque vai ser possível falar do evangelho mais rápido no mundo todo, né? Vamos usar essa tecnologia para o bem, tudo isso para o bem, e vamos trazer o milênio para a Terra, né? Um reino assim perfeito, ok? Então, enquanto os ateus, né, falavam, olha, Deus vai desaparecer porque a ciência vai tomar lugar, havia teólogos que falavam, não, agora nós vamos impor um reino de Deus aqui por meio disso tudo. Mas a gente sabe, hoje, né, naquela época era questão de debate, hoje a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Por isso que o pós-milenismo ele foi muito forte antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, essa vertente teológica ela ficou desacreditada, ainda existe. Por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos, se não me engano, a presbiteriana, o Hernandes Dias Lopes, muitos teólogos seguem mais ou menos essa linha aqui. Mas ficou muito enfraquecido pelos acontecimentos das guerras, tá? E aqui, olha, o significado de justiça, aqui nós temos um do dicionário, esse daqui está muito próximo do que a Mary disse, né? Particularidade daquilo que se encontra em correspondência com o que é justo, modo de entender, de julgar o que é correto, e na parte de baixo, aqui eu lembrei da Mary quando falou, né, o ato de reconhecer o mérito de alguém, né, o que merece. Né? Aí aqui tem uma definição etimológica, aqui eu lembrei dos nossos irmãos Eugênio, Edson, né, a Paula, né? Então, nós temos aqui, ó, pensando no ponto 2, tá? Justiça comutativa. Claro que os termos, aí eu acho que os nossos irmãos do direito sabem melhor explicar, né? Mas aqui eu lembrei porque nós temos uma questão bem legal aqui, né? Conjunto de princípios e leis que regulam as relações entre os indivíduos em uma sociedade. Então, conjunto dos princípios, das leis que regulamentam as relações, o funcionamento entre as pessoas de uma sociedade e que devem ser cumpridos de modo rigoroso e igualitário. Né? Então, a justiça deve ser para todos. Né? Aí tem uma frase do Aristóteles, quando os homens são amigos, não há necessidade de justiça. Aí talvez na ideia de que eu não preciso de uma lei falar que eu devo tratar bem o Eugênio, né? Que eu não devo tratar com engano, com mentira, né? com passando a perna, sei lá o termo que a gente queira usar, se o amor predominar. Mas, infelizmente, vivemos numa sociedade que, se não houver leis, parece que as coisas não funcionam de fato. Instituição jurídica que julga a aplicação da lei segundo um código estabelecido, né? Uma constituição, um código. Princípio moral que estabelece o direito como um ideal e exige sua aplicabilidade e seu acatamento. Né? Mas agora, algumas definições teológicas. Tá? Vamos pensar um pouco teologicamente. Como disse também aqui, vou pegar o termo que vocês usaram. Né? O Eugênio falou que ao longo dos séculos, as coisas vão modificando, vão tendo transformações e mudanças. E é verdade. Tá? Dependendo da cultura do povo, também existem algumas mudanças e tal. Vamos pensar um pouco na justiça aqui, pensando em alguns princípios bíblicos, tá? E teológicos. Então, justiça bíblica, a condição e ação necessária para o estado de plenitude e florescimento que é devido a toda a criação de Deus. Então, vocês vão notar que dentro da perspectiva da lição, que não trabalhou o conceito, eu trouxe o conceito para a gente entender a relação, porque até para mim ficou, mas qual é a relação de ação social com justiça? Né? Por quê? Nós vamos fazer uma relação de ação social com justiça. Porque nós estamos partindo de um princípio da criação, de Deus ter criado tudo muito bom. E de Deus ter criado as coisas para funcionarem bem, para funcionarem com plenitude. Então, a justiça bíblica ela vai se voltar para a ideia, né? Aqui, ó, tem o link desse estudo, é da revista Ultimato, tá? O estudo eu não coloquei, só as 3 definições, tá? Depois, quando eu mandar para vocês lá o PDF, tem um link lá. Então, a condição, então tem que ter condições e ações necessárias
para o estado de plenitude, para que floresça o que é devido a toda a criação de Deus. Então, o que é devido, como deve ser uma família, como deve ser uma sociedade, o tratamento das crianças, do adolescente, da terceira idade, do idoso, como deve ser a relação do homem com a natureza. Então, nós estamos pensando não só nos termos jurídicos, mas nos princípios e valores cristãos. Então, nós partimos da ideia de um Deus criador de tudo que é muito bom, né? E de uma busca para que nós possamos resgatar aquilo que está perdido, deteriorado e maculado pelo pecado e pela queda. Tem uma palavra hebraica que todo mundo conhece e ela é bem ampla em seu significado, que é a palavra shalom. Shalom é paz. Só que para o hebreu e para o judeu no Antigo Testamento e no Novo também, shalom não significava apenas paz, no sentido que eu falo lá na igreja, graça e paz, meus irmãos, né? Então, paz não era só uma saudação. A palavra hebraica paz, ela significava algo completo. Significava, se eu te desejo shalom, eu te desejo saúde, eu te desejo uma vida com a violência ausente da sua família. Eu te desejo que você tenha condições de ter um trabalho e um sustento digno. Eu te desejo que você tenha condições de um bem-estar mental. Eu te desejo que você tenha uma vida tranquila. Então, paz é um sentido muito amplo. Não é só um estado de espírito no Antigo Testamento, tá? E no Novo também, né? No Novo para Jesus também, que o Novo a gente tem o termo para o grego, mas pensando já no Antigo, quando fala de paz, seria uma paz muito plena e completa, que é aquilo que nós cremos que vamos experimentar na Nova Jerusalém, no Novo Céu e na Nova Terra, tá? E um outro termo importante, um princípio, aí é um princípio legal, né? Aí o Edson e o Eugênio é interessante, deve ser muito interessante para eles, né? Verem as leis hebraicas, né? E as leis que foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas tinha um princípio legal na Torá, na lei judaica, que era o ano do jubileu. A cada 50 anos, os israelitas deviam participar de um ano de celebração, de festa e libertação. O que era colocado junto com essa libertação? Quem comprou terras tinha que devolver. Então, a propriedade privada, particular, ela existia, mas a lei ela era contra a acumulação da propriedade. Então, eu comprava, o Eugênio está passando por uma necessidade, teve que vender as terras dele, eu fui e comprei. A Silvia ficou endividada, eu comprei as terras da Silvia. Né? O Jailton também teve um problema lá, não conseguiu pagar um empréstimo, eu comprei a terra do Jailton. Eu fui acumulando terras. Tinha um dispositivo na lei para impedir um latifúndio, impedir a acumulação de terra, que era, a cada 50 anos, as terras têm que voltar para os donos originais. E o objetivo era impedir que existisse uma desigualdade crescente, pois isso é o que acontece geralmente nas sociedades. Não é uma ideia de proibir a propriedade, mas era uma ideia de evitar o crescimento da desigualdade. O próprio Moisés vai escrever que não deixaria de existir pobres na terra, e vai haver, inclusive, leis, princípios para ajudar os pobres. Mas havia ali um forte princípio no ano do jubileu. Então, você comprava a terra, era por um tempo, não era uma compra definitiva. A minha terra, que a minha família recebeu, isso pensando na posse de Canaã, né? Aquela terra era minha. Mas se eu comprasse a terra do Eugênio, o ano do jubileu foi o ano passado. Então, aí eu vou ter 50 anos. Daqui 50 anos, volta para a família do Eugênio. Talvez não volte para ele, volte para o filho ou para o neto. Se faltasse 2 anos para o ano do jubileu, eu estou comprando a terra do irmão Eugênio, mas eu sei que só por 2 anos eu vou estar usando. Porque quando chegar o ano do jubileu, eu vou ter que devolver. E ainda acontecia a soltura dos escravos. Então, a escravidão era permitida. Mas no 7º ano, havia a libertação também dos escravos, e no ano do jubileu também. Tá?
Então, nós temos aqui alguns princípios jurídicos diferentes lá para os hebreus, né? E nós temos, aí pode ser particularidades deles, né? A Bíblia não vai exigir que a gente viva um ano do jubileu, mas o princípio está dado, né? Existe um princípio ali contra a acumulação desmedida. Isso existe, né? E existe o princípio do shalom, que é uma busca por uma paz ampla, e aqui se aproxima um pouco a ideia de política dos gregos. A palavra política grega é a palavra para polis, né? Ela tem origem na palavra polis, que é cidade, e política significava aquele que cuida do bem público, o bem que é de toda a polis, de toda a cidade. E a palavra idiota era uma palavra que significava aquele que só pensa na propriedade privada. Então, a palavra idiota grega era a palavra para quem só pensa no que é seu, o privado, e o oposto era o político, que não é a ideia hoje de partidarismo, mas era a ideia daquele que pensa no bem da cidade. O shalom hebraico, o shalom da Bíblia, é uma paz plena, não é só interior e nem só sua. É uma paz para a cidade, para a comunidade, para a saúde, para a família. É uma plenitude do sentido da paz. Eu acredito que se aproxima à ideia original de Deus quando criou a humanidade. E aqui, turma, vocês vão ver que eu vou colocar o número 3, 4 e 9. Aqui é de um dicionário de teologia, tá? Falando sobre justiça. Então, J.D. Douglas, Novo Dicionário da Bíblia, Vida Nova. Então, estou colocando aqui. Ele coloca várias definições de justiça, eu coloquei apenas 3 para a gente pensar um pouquinho como, às vezes, justiça na Bíblia não exatamente é a justiça como nós entendemos do modo jurídico ou do modo da nossa sociedade moderna, tá? Então, por exemplo, eu não ia colocar tudo, tá? Dá várias páginas aqui, eu coloquei trechos das definições que ele coloca, né? Visto que o mais alto padrão de vida se deriva do caráter da deidade, que é Deus, a justiça, desde os tempos de Moisés em diante, passou a distinguir aquilo que é da vontade de Deus. Olha que diferente. Dificilmente um advogado vai falar que justiça é fazer a vontade de Deus, né? A gente trabalha no meio leigo e tal, no meio que não é exatamente o meio religioso, vai ter discussões, né? Mas qual Deus você está falando, qual religião e tal. Mas para nós, ética cristã, bíblica, né? Pensando ética judaica, ética cristã, pensando Bíblia, justiça passou a corresponder a fazer a vontade de Deus. Porque Deus é justo. Então, se Deus é justo, fazer a vontade de Deus é fazer a justiça, né? Passou a distinguir aquilo que é da vontade de Deus, bem como aquelas atividades que resultam dessa vontade. Aí tem um verso do Apocalipse, os coros celestiais proclamam: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Então, o caminho de Deus é justo, né? Ou seja, é uma metáfora, né? A gente seguir a orientação, a direção de Deus é seguir a justiça. Ele põe uma outra observação. Mediante uma transição natural, ele fala... Esse dicionário é muito legal, turma. Ele fala... que a palavra justiça, aí é o que o Eugênio disse e eu não contei para ele, tá? Ele fala que mesmo na Bíblia, o termo justiça ele vai ganhando novas conotações. Fala que lá do comecinho dos patriarcas até o Novo Testamento, a palavra também ela foi ganhando novas propriedades, tá? Mediante uma transição natural, justiça passou então a identificar aquele padrão moral mediante o qual Deus mede a conduta humana. Então, está atrelado a uma questão religiosa, muitos vão dizer, né? Mas a uma visão bíblica. Como que os profetas, como que a Bíblia, os princípios éticos, os valores morais e éticos que a Bíblia vai apresentar, Provérbios tem um monte de princípio, Eclesiastes, o Sermão da Montanha. Então, esse padrão seria um padrão que Deus mede a conduta. É um ponto de referência, né? Então, qual que é a referência para uma vida justa? Então, para nós, por exemplo, vamos pegar o ensino de Jesus no Sermão da Montanha, né? Que nós cremos que é palavra de Deus, ou um ensinamento das Escrituras, para nós vai ser um padrão. Então, estar de acordo com aquele padrão é estar de acordo com a justiça.
Veja que é mais do que a Mary disse, que é o que todos nós, eu acho que pensaria de um modo muito direto, né? É dar o que merece. O que você merece, né? Então, você receber o que merece, ou eu te dar o que você merece, é o que é comum a gente falar. Mas quando a gente encontra, por exemplo, uma orientação de Jesus sobre se o teu inimigo tem fome, dá de comer, a gente pode dizer que fazer isso é ser justo. Dentro da ideia, dá o que merece, não é justo. Mas se a gente acreditar e seguir a ideia de que Deus é justo e seguir a vontade de Deus é seguir a justiça, então seguir um padrão que Jesus trouxe ou que a Bíblia trouxe seria se adequar à justiça de Deus. Vocês perceberam como a gente vai caminhando um passo além ou um pouco além daquilo que a gente vai entender de uma forma mais comum ou talvez dentro da questão jurídica, né? Aí nós temos, os homens igualmente devem praticar a justiça ao andar em companhia da deidade. Deidade é Deus, né? Quando a Bíblia diz que Noé era homem reto, íntegro, se desviava do mal. E o que é isso? Noé andava com Deus. Né? Andar com Deus. Então, também é um termo metafórico. Então, ter uma prática de vida assim é andar com Deus, é andar com o justo que é Deus. Pois não são os ouvintes, mas os praticantes da lei que hão de ser justificados, diz Paulo. Então, não basta ouvir a lei, mas é a prática que traz a justiça, né? E aqui, olha que interessante, o atributo da justiça deve ser antecipado somente nos corações daqueles que temem a Deus, visto que a justiça, no sentido bíblico, começa com a santidade. Aí tem alguns textos, né? E com a devoção. Então, a vida de santidade, que é a vida separada do padrão do mundo e separada para Deus, não separada do mundo, mas separada para se voltar para Deus, e uma vida devotada, que se volta sinceramente para fazer a vontade de Deus. E aqui nós vamos entrar para uma outra coisa, que aí eu liguei com a ação social. Por que fazer uma ação social a gente poderia... Mas isso não é justiça, ação social, isso é ajudar, é caridade, né? A gente poderia dizer, é caridade. Mas na Bíblia vai ser justiça. Por quê? Vamos tentar entender aqui. Ó. Veja que eu pulei alguns itens aqui, tá? Depois procure esse livro, é muito interessante, tá? Ele tem várias definições legais e eu peguei essa parte da justiça. Ó. Porém, assim como Deus, em sua graça, proporciona justiça aos indignos, então Deus, em sua graça, proporciona justiça, a Bíblia vai usar o termo, vai colocar dessa forma, parece contraditório. E dentro aqui, ó, parece contraditório mesmo. Deus é santo e justo e socorre o indigno. A pessoa não merece, mas Deus deixa de ser justo? Na perspectiva bíblica, Deus ainda é justo, mesmo socorrendo o indigno e o miserável, né? Então, proporciona justiça aos indignos. Semelhantemente, o povo de Deus é convidado a atender à justiça. Aí temos os versos lá de Isaías 1:17, onde Deus vai falar que para praticar o bem, socorrer o órfão, a viúva, tal, e vai dizendo, né? No sentido de pleitear a causa da viúva e de julgar a causa da viúva e do necessitado. Enquanto a Bíblia diz, olha, o provérbio vai dizer, cuidado, você mexe com a viúva e com o órfão, Deus vai entrar em ação, porque Deus defende o órfão e a viúva. Aí você fala, mas Deus vai aparecer e defender o órfão e a viúva? Chega Isaías e convida o povo de Deus a defender o órfão e a viúva. Ou seja, repetir o ato de Deus, ou o desejo de Deus, ou a vontade de Deus, é se envolver na justiça divina. E aqui na Bíblia vai ser mais do que caridade, né? De alguma forma, a Bíblia vai dizer que isso também é justiça, né? Você socorrer o necessitado ali está ligado a defender uma causa. Tem a causa no sentido de ser injustiçado, mas também está ligado à ideia de uma vida de bondade. Olha, aqui tem um texto de Jeremias, também que está citando a causa da viúva e do necessitado, e na sequência, justiça dessa maneira veio a denotar bondade. Nós não associaríamos justiça com bondade no primeiro momento, mas pelo que nós vemos aqui, teologicamente, a justiça e a bondade de Deus vão estar juntas, né? Amorosa consideração.
Além disso, desde os dias do exílio em diante, o vocábulo aramaico, provavelmente ali, a expressão aqui, quando eu copio e colo, não fica igualzinho o termo, tá? Às vezes não tem a fonte, tá? Mas a expressão aramaica para retidão se tornou uma designação para dar esmolas e fazer caridade. Olha que coisa! Dar esmola e fazer caridade ligou à retidão. O que é uma vida reta? Lembra? Vocês falaram aí do direito, né? O Edson falou do direito e falou da justiça. Direito, né? A vida reta, o caminho reto, o caminho direito, que não é tortuoso, não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Lembra de Miqueias, quando fala que Deus estava com um prumo na mão, medindo lá a parede? Eu vi a parede é meu povo. Eu estou com um prumo, estou medindo. Ah, essa parede, eu não vou mais tolerar os erros, diz lá o profeta Miqueias. Ele está agindo num tom de justiça que a gente vai falar da retribuição, né? Mas a Bíblia começa a associar o reto, a vida reta, o caminho da retidão, com uma vida de caridade, de dar esmolas, de fazer o bem, de socorrer necessitado. Essa começa a ser a característica da vida do homem reto, do homem justo, do homem bom, né? Expressão equivalente a dar aos pobres. Temos os Salmos e Mateus. Podemos ser levados a conceber a justiça bíblica, por conseguinte, particularmente nesses 3 últimos casos, aí tem as definições que eu pulei, né? A 8, a 7, as anteriores, no sentido suprajudicial, né? Ou seja, vai numa esfera além das questões jurídicas, né? Que seria aí, talvez todo mundo está lascado, né? Diante de Deus, né? Aí, por isso que nós vamos ter aí uma questão graciosa, né? Como algo que envolve uma tensão. Então, na Bíblia tem uma tensão e o autor aqui coloca até uma contradição. Por quê? Aí ele põe um exemplo. Tzedak, que aqui é o termo hebraico para justiça, em seu 7º sentido, que eu não coloquei, o sentido gracioso, que parece perdoar os crimes, com o 5º, que é condenar, no sentido de punição. Então, na Bíblia vai aparecer muitas vezes a ideia da justiça associada a Deus, na ideia de punir aquele que fez o que é errado. Mas muitas vezes a justiça aparece associada ao perdão. E aqui o autor falou que tem uma tensão e até uma contradição, e é verdade, né? Porque o merecedor talvez de fato fosse punir. Mas muitas vezes o Deus, mesmo sendo justo, ele vai acolher, atrair para si e perdoar. E isso vai ficar claro, talvez, nas figuras dos profetas. As figuras de linguagem. Lembra de Oséias? Oséias usa lá a imagem da mulher adúltera. Eu me casei com uma mulher de prostituição, né? Me casei, ela me largou, teve vários casos de prostituição, teve filhos que não é meu, são filhos da prostituição, foi embora, deu as costas para mim. Pela lei, Oséias não deveria nem voltar a casar com essa mulher. E o que acontece? Oséias vai, resgata essa mulher que já estava sendo vendida como escrava, e o casamento é refeito. Pela lei, isso nem deveria acontecer, né? E o que o profeta queria mostrar? O amor gracioso de Deus. Talvez, eu estou pensando agora, estou lembrando de um texto bíblico que diz que no juízo há de prevalecer a misericórdia. Que no juízo há de prevalecer a misericórdia, né? E aí nós vamos ter, o autor aponta um tipo de solução final à obra e pessoa de Jesus. Jesus, ele apresenta um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que veio para o que está perdido. Mas Jesus nunca quebrou a ideia da necessidade de um código de ética moral, íntegro e justo. Pelo contrário, até aprofunda. Não é só matar que é errado, odiar também é. Não é só adulterar que é errado, o cobiçar também é. Então, o código ético moral do cristianismo ou de Jesus, ele é profundo. Mas ele apresenta um Deus que perdoa o pródigo, aquele que dissipou, que gastou tudo, gastou a parte da herança. Ele não merece mais. Mas Deus não deixa de ser injusto a reconsiderar o pródigo. Olha,
juridicamente, parece que o pai estava errado, porque o pai, ele reabilita um filho que já pegou a parte da herança e gastou tudo, né? Mas nós vemos lá um Deus que é amoroso e é misericordioso, mas jamais a Bíblia vai dizer que deixou de ser justo. Eu acho que o autor está muito certo quando ele diz que aqui é uma tensão e aparentemente até uma contradição, mas nós temos conceitos bíblicos que parecem muitas vezes ser suprajudicial. É claro que aqui acontece o quê? Não é algo também aleatório, né? Acontece o arrependimento, acontece o retorno, acontece uma conscientização. O filho pródigo é importante quando diz que ele caiu em si. Ele caiu em si. Ele disse, voltarei e vou dizer para o meu pai, eu não mereço, né, ser tratado como filho, me recebe como empregado. Mas o amor vai muito além e ele é reabilitado como dono, recebendo o anel e o sapato no pé, mostrando que era proprietário, né? Então, nós temos que entender que agir com justiça está ligado a viver o evangelho de modo integral. Nós temos que buscar o sentimento ou assimilar que todas as pessoas têm o direito de buscar o que é justo e agir. Temos uma prática na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja e na nossa sociedade, uma prática de justiça, tá? Então, alguns itens aqui não estão na revista, eu acrescentei. Esse, por exemplo, está na revista, tá? E outros eu estou colocando aqui. Então, como que nós vamos ligar tudo isso? Nós temos que pensar em justiça aqui, junto com a misericórdia e junto com aquilo que é o propósito de Deus para a humanidade desde a origem, né? Então, por isso que é muito mais do que caridade. Porque estou falando tá? Eu estou compreendendo, junto com outros teólogos também, não sei se você tem uma compreensão diferente, que, por exemplo, a miséria não é propósito de Deus. Que o que seria justo é o que deveria acontecer. No projeto de Deus, no plano de Deus, não haveria espaço para a miséria. Quando uma ação social está combatendo uma vida miserável, criando meios, né? É muito mais do que dar uma esmola, é criando meios, condições, ela está contribuindo para aquilo que é o propósito original de Deus. Então, isso é justo dentro dessa perspectiva. Dentro de uma perspectiva, talvez, moderna, é só caridade. Mas eu acredito que dentro de uma perspectiva bíblica, existe aí uma presença da justiça, no sentido da gente estar buscando administrar as coisas da forma que deveria ser pelo padrão bíblico. É claro, agora eu voltando para aquelas imagens. Olha lá as imagens. Lembra dessas imagens aqui, turma? Olha, essas imagens, bomba atômica e o avião. O trem e a fábrica que polui, né? O tanque de guerra e o telefone. Coisas boas e coisas más, né? Aqui, gente, olha. As raízes da maldade. Elas remontam à origem da humanidade, né? Da civilização, o pós a queda, vai estar na Bíblia, né? Então, a ideia não é que a maldade surgiu agora com a modernidade. Não é isso. A maldade, ela sempre existiu na nossa humanidade, na nossa civilização, na nossa sociedade enquanto seres humanos, pelo menos depois da queda, né? No Antigo Testamento, os profetas já condenavam a corrupção e as injustiças sociais. Eu coloquei os textos, mas eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tá? Eu coloquei Oséias 7:1, coloquei para exemplificar. Coloquei Jeremias. Esse de Jeremias é interessante, porque Jeremias vai profetizar na porta do templo. Esse texto de Jeremias, ele vai falar, vocês que ficam confiando e fica dizendo templo do Senhor, vocês ficam se apegando a uma vida religiosa, mas a prática de vida de vocês destoa daquilo que Deus quer. Olha o verso 5, vou passar aqui o mouse aqui, ó. Tá vendo? Mas se deveras emendar o vosso caminho, ó, a Bíblia usa muito essa figura de linguagem de um caminho reto. O caminho do Senhor é reto. Provérbio usa muito a expressão de retidão, né? De caminho reto. Então ele fala, vocês têm que emendar os vossos caminhos. O que é isso? É colocar no trilho. A nossa vida está fora do trilho. Coloca no trilho. Se vocês emendarem os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticares a justiça. O que é praticar a justiça aqui? Ó?
cada um com seu próximo, não oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramar sangue inocente, nem andar após outros deuses para o vosso próprio mal. Eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas que nada aproveitam. O que é isso? Vocês furtam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal, andam após outros deuses que não conhecem, e depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos, sim, nós que continuamos a praticar essas abominações? Será essa casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores? Lembra quando Jesus citou esse versículo? Vocês transformaram a casa de meu pai em covil de ladrão e salteador. É esse texto que Jesus estava citando. Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então veja o padrão de justiça, o termo justiça aparece aqui, né? E ele liga a questão da importância religiosa de estar lá no templo, mas fala, olha, tem que cuidar do órfão, tem que cuidar da viúva, tem que cuidar do estrangeiro, tem que parar de furtar, de matar, cometer adultério, jurar falsamente, adorar falsos deuses, emenda os vossos caminhos. Isso é a justiça. Ele fala lá, praticar a justiça. Né? Bom, e aqui a pergunta, o que nós cristãos estamos fazendo, é uma pergunta reflexiva, tá? O que nós estamos fazendo para amenizar ou reverter essa triste realidade? Veja, eu acredito no novo céu e na nova terra que há de existir. Uma nova Jerusalém, como nós falamos. Mas enquanto estivermos aqui, nós somos convocados como povo do Senhor para termos uma vida, uma prática. Por isso que o tema da lição não é tanto a teoria, né, do que a justiça, mas é a prática da justiça. O que nós estamos fazendo para amenizar ou reverter essa triste realidade, como das imagens que eu mostrei lá atrás, né? A nossa prática de comunidade cristã, a nossa prática de vida, que começa na nossa casa, né? No nosso trabalho, no nosso condomínio, no nosso bairro, na nossa igreja em si, na nossa sociedade. Será que nós somos um reflexo do padrão ético e moral que Deus pede de nós? Ou será que nós não contribuímos para reverter essa situação? Vocês se lembram quando Deus apareceu para Abraão e falou, olha, lá em Sodoma e Gomorra a coisa está feia, vou destruir aquele lugar. Lembra disso? E Abraão bate uma conversa ali com Deus. Ah, Senhor, se tiver 50 justos lá, você vai destruir tudo. Olha, se eu encontrar 50 justos, eu não destruo. Ah, Senhor, mas se tiver faltando 5, 45, por causa de 5 que vai faltar. Abraão, se tiver 45 justos, eu não destruo. E se for 40? E a conversa vai, né? A pergunta é, nós, nessa sociedade que nós vivemos, temos sido os justos que impede a destruição da humanidade, né? Que contribui como o sal, que impede o apodrecimento da carne, né? Então, o sal ele tem essa propriedade de impedir o apodrecimento, não é isso? Nós somos o sal da terra. A sociedade tem tentado reagir, lutando à sua maneira contra as desigualdades sociais, e isso é muito bom. Vou colocar aqui uma publicação da revista Veja, tá? Publicação da revista Veja, tá na revista da Escola Bíblica, tá? Isso aqui eu peguei lá da revista da Escola Bíblica, não sei se vocês leram. Eu montei um slide baseado lá nos textos mesmo, tá? E alguns eu acrescento, né? Então, publicação de 2003, já tem quase 20 anos, hein? Isso aqui deve ter aumentado mais ainda, publicação um pouco antiga. Nos últimos anos, em relação a 2003, a participação dos jovens em filantropia aumentou de 7% para 34%, em 400 entidades brasileiras. Mais de 8 milhões de jovens, entre 15 e 24 anos, realizam algum tipo de atividade voluntária, o que é muito bom, né? E a revista, ela fez uma pesquisa, entrevistou, ela colocou o que motiva as pessoas a se envolverem em atividades sociais. E as respostas são essas 3 que está aparecendo para vocês, tem na revista de vocês também, tá?
que eu mandei lá no grupo, né? Então, número 1, a vontade de ajudar a resolver os problemas sociais e desigualdades sociais no Brasil, né? Então, é a vontade, é o desejo de ajudar. Eu quero ajudar a resolver. Eu quero diminuir a fome, eu quero diminuir o desemprego, eu quero diminuir a falta de medicamento, eu quero diminuir a ausência, né, de, sei lá, de cuidado aos idosos, né, seja lá qual for a ação social. Eu quero ajudar a resolver os problemas. Esse é um dos motivos, é uma das respostas. Segunda resposta, segundo motivo, eu quero me sentir útil e valorizado. Tem pessoas que são chamadas, às vezes, de... Qual que é o termo mesmo? Fugiu agora a palavra aqui, né? Parasita, lembrei. Tem pessoas que são chamadas por alguns filósofos de parasitas sociais. São pessoas que não promovem nenhum bem para a sociedade, né? Então, são pessoas que assim não têm nenhuma utilidade em comunidade, para a cidade, para o bairro. Ele é centrado nele, no individualismo, no egocentrismo muito grande. Muitas pessoas falaram, eu quero me sentir útil, eu quero me sentir que eu tenho uma utilidade, mas não é utilidade só para ele, porque é uma ação além do que é a realidade privada da vida dele. Então, eu quero me sentir útil para a comunidade, para outras pessoas. E 3, o desejo de fazer uma coisa diferente. Eu apenas trabalho, eu sou um operador de máquina, de telemarketing, eu sou uma pessoa que tem a minha função diária, mas eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero sair dessa normalidade e fazer uma coisa diferente. Bom, aí nós temos aqui, ó, Eclesiastes mostra que nem sempre conseguimos enxergar a justiça em meio às injustiças, mas que nada passa despercebido diante de Deus. Qual que é o texto do nosso estudo? É esse daqui, ó, Eclesiastes 8, do 9 a seguir. Pensei muito sobre tudo o que acontece debaixo do sol, onde as pessoas têm poder para prejudicar umas às outras. Olha que interessante, né? Veja aqui, a Bíblia tem algumas tensões, né? Deus é todo poderoso, a Bíblia afirma e não nega, mas ao mesmo tempo a Bíblia afirma aqui que debaixo do sol os homens têm o poder de prejudicar. É como se Deus tivesse dado essa liberdade, essa autonomia para as pessoas. E nesse teatro da vida, nós vamos atuar ou como aqueles que prejudicam, ou aqueles que são justos em se adequar à vontade, ao padrão de Deus, que não seria esse, né? Mas aqui o texto não nega, ele diz, debaixo do sol, pessoas têm poder para prejudicar umas às outras. O verso 10. Eu vi perversos serem sepultados com honra. Essa tradução da NVT, ela é muito interessante, ela traduz assim, ó, frequentava o templo e hoje são elogiados na mesma cidade em que cometeram seus crimes. Olha que coisa, né? Frequentavam o culto, mas eram criminosos, morreram, foram sepultados com honra, hoje são elogiados, né? Mas fizeram tanta maldade. Isso também não faz sentido, porque isso também é vaidade, tá? Que traduz não faz sentido. Não vejo sentido nisso, ele diz. O verso 11. Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Lembra? Nós falamos desse texto numa aula. O Fernando falou exatamente essa frase e ele não sabia do versículo, né? E eu coloquei o versículo aqui, né? Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas ficam incentivadas a fazer o mal. Mas, ainda que alguém peque 100 vezes e continue a viver por muito tempo, eu sei que aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor. Os perversos não prosperarão, pois não temem a Deus. Seus dias, como a sombra do anoitecer, não se prolongarão. Aqui eu só vejo um sentido de compreender no sentido eterno da vida após a morte, de esperança escatológica, esperança futura. Porque o Eclesiastes não vai negar que tem pessoas que praticam a injustiça, prosperam e morrem e ainda são honrados, como está antes. Mas na sequência ele diz, olha, mas o justo, ele vai, aquele que teme a Deus vai terminar melhor. Né? E aquele que não teme a Deus, ele não vai prosperar. Então, como a gente resolve isso? É na perspectiva que a vida não se reduz ao que está abaixo do sol, mas aí eu usei a linguagem, aquilo que também está acima do sol. Né? Então, de fato, muitas pessoas morreram injustiçadas, mas Deus a tudo viu, e nós
temos que ter a fé, a confiança de uma justiça eterna, que haverá aí na eternidade. Há mais uma coisa que não faz sentido em nosso mundo. Nesta vida, justos muitas vezes são tratados como perversos, e perversos como se fossem justos. Isso não faz sentido algum. Vocês viram que lá atrás, o que ele falou? O justo vai se dar bem, o que teme a Deus, né? Ele vai se alegrar, ele vai se dar bem. Mas aquele que não teme a Deus, esse aí é como a noite, vai dar tudo errado. Mas aqui ele diz o contrário. Por quê? Porque tem que ter uma perspectiva que vai aparecer no final, que os homens vão se deparar diante de Deus na eternidade, né? Que está lá no último capítulo. Aí ele faz aquela recomendação, nessa nossa vida, que a gente vai conviver com injustiças, olha só, gente, talvez a grande lição aqui, nós vamos conviver com injustiça, mas não vamos ser os injustos. Vamos buscar trazer a justiça de Deus para o nosso dia a dia. Nessa nossa vida, ele recomenda, portanto, que as pessoas aproveitem a vida, pois a melhor coisa a fazer nesse mundo é comer, beber e se alegrar. Assim terão algo que os acompanhe em todo o árduo trabalho que Deus lhes dá debaixo do sol. Então, aquele churrasco, aquela lasanha, né? Aquele café da manhã gostoso, a Bíblia fala, faz isso, meu filho. A vida é pesada, tem luta, vocês vão lutar por um mundo melhor. Muitas vezes vocês vão ver que o justo sofre e o injusto ele é louvado, né? Mas continua praticando a vontade de Deus, mas tendo oportunidade, coma, beba e se alegra. Porque é a sua porção nesta vida, nesse plano aqui. Nessa sociedade, nós então somos desafiados. Qual que é o nosso desafio? Frente a uma sociedade com desigualdade perversa, a desigualdade nesse mundo só cresce, não se iluda. Políticos, partidos de esquerda, de direita, ideologias, capitalista, comunista, socialista, anarquista, nacionalista, todas elas, né? Todas elas têm um desejo de melhorar, mas estão maculadas. Todas elas têm um desejo de criar algo bom, mas estão manchadas e maculadas pelo homem que caiu. A queda aconteceu, né? Então nós vivemos numa sociedade com desigualdades perversas, não haverá solução vinda daí, poderá haver algumas, mas não a plena, onde o ser humano é avaliado pelo que tem. Na nossa sociedade, isso tem aflorado ainda mais, as pessoas são avaliadas pelo que tem e não pelo que são. Se você tem recursos, dinheiro, status, você tem valor. Se você não tem riquezas, status, você não vai ser bem tratado. Olha os hospitais que têm grandes recursos. Quanto que é uma internação? Conversem depois com o Dr. Fábio da nossa igreja. Vejam esses grandes hospitais, uma diária de internação. Tem pessoas que estão devendo milhões, né? Agora, as pessoas que não têm recurso, não têm dinheiro, estão jogadas muitas vezes num corredor de hospital, né? Bom, então as pessoas são avaliadas pelo que têm, uma desigualdade é perversa, e nós somos desafiados a quê? Nesse mundo, não é em outro mundo, é nesse mundo, a viver com justiça. E aqui esse texto que é lindo, gente. Olha esse texto que é maravilhoso. Vocês podem esquecer toda a aula, mas não esqueça esse versículo. Grifa ele depois na sua Bíblia. Eu coloquei aqui em duas versões, né? Eu vou ler só uma para ganhar tempo. Eu vou ler a de baixo, que é a NVT, tá? Mas as duas versões são maravilhosas. Façam tudo sem queixa nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Essa imagem é de um céu escuro com as estrelas brilhando. O apóstolo Paulo escreve que nós devemos brilhar neste mundo como as estrelas, como luzes. O mundo é trevas, mas nós devemos ser esses pontos brilhantes. O mundo pode estar cheio de injustiça, muitas vezes pessoas boas, que não são cristãs, buscando a justiça, mas no povo de Deus deve existir a justiça ensinada por Jesus, aquele padrão ético e moral deve existir em nós, de modo que se a política, se o judiciário, se o legislativo, se a sociedade, se os sistemas religiosos, ideológicos se corrompem, entre nós deve existir a luz de uma vida pura
como diz ali, né, uma vida pura e irrepreensível. Esse é o chamado para nós. Nós precisamos e podemos erguer a voz contra a injustiça, né? Então, a nossa fala, lembra do Martin Luther King, né? Denunciando, né? Falando, protestando contra a segregação racial? Então, a nossa voz pode se levantar contra a injustiça, contra o que é errado. Isso estava nos profetas, estava em João Batista, estava em Jesus. A nossa voz pode ser uma voz contra a injustiça. Muitas igrejas têm uma voz só de prosperidade, só de cura, né? Não que Deus não tenha o poder de prosperar e de curar, mas muitas vezes a voz de muitas igrejas é a voz que chama para a prosperidade e para a cura, e não uma voz que fala de um chamado, como os profetas, para as pessoas emendarem os seus caminhos e terem uma vida de justiça. Não é aquela pregação apenas de dar bronca, mas é a pregação poderosa que nós cremos, que é transformadora, para transformar vidas perversas em vidas iluminadas. Nós precisamos sentir o desejo. Isso aí eu peguei da revista, tá? Essas frases aí, tá? O desejo pela justiça. Aí eu coloquei o versículo. Olha o que Jesus fala. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando vocês olham, quando eu vejo, quando nós vemos crianças na rua, tem muita gente que está na rua, adulto, talvez é porque procurou, talvez tenha a sua parcela de culpa, mas quando a gente vê uma criança na rua, não deveria estar lá. Quando nós vemos pessoas sendo maltratadas pelo preconceito, pela discriminação, quando nós vemos pessoas sendo injustiçadas, quando nós vemos pessoas morrendo porque não têm acesso à água potável. Eu não sei o quanto que mudou, há pouco tempo 30 mil pessoas morriam diariamente por beber água contaminada. Quando nós vemos guerras pelo mundo, atentados terroristas, essas coisas, deve existir em nós uma sede de que isso não fosse assim. A sede pela justiça, a fome para que isso aconteça. Agora, a sede te leva a beber água, a fome te leva a comer o pão. Então, esse desejo que deve estar no nosso coração deve nos levar a envolver-se a uma vida que busca a prática pela justiça, né? Justiça social, justiça na nossa sociedade. O que temos feito de serviço social e por quais motivos, né? E aqui algumas observações finais, né? Pretensão ou prontidão? Então, isso aqui é muito importante, ó. A raiz do problema, né? Olha essa imagem que legal. Tá vendo a árvore? As folhas são sintomas. Nós vemos aqui por fora o problema, né? Só que é na raiz que está a causa. Você quer matar a árvore, você tem que arrancar a raiz, tem que mexer na raiz, não é nas folhas, né? O que acontece? Nós temos que ter um equilíbrio nesses dois itens. Nós estamos vendo, quando eu falei criança na rua, a miséria, a fome, a imoralidade, a corrupção, isso são sintomas. São sintomas. Biblicamente, a raiz está onde? No pecado, né? Então, desde a queda, nós acreditamos biblicamente que a queda é uma expressão teológica para falar quando o homem se afastou de Deus, a humanidade está quebrada. A queda, que é esse afastamento de Deus, é toda essa injustiça gerada. Nós estamos vendo as causas da queda, as causas do afastamento. E eu coloquei de novo os slides que eu já usei numa outra aula. É no coração que está o problema. Porque a Bíblia diz que Deus prova o coração e que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Então, nós acreditamos, e Jesus vai falar disso também, que está os textos que Jesus fala, que é do coração do homem que brota todas essas maldades que existem. Então, nós acreditamos que é preciso uma cura para o coração, mas nós acreditamos, e aqui é o nosso desafio, nós acreditamos no equilíbrio que deve existir. Qual o equilíbrio que deve existir? Não é uma igreja que apenas prega sobre a transformação de vida, sobre a santidade, sobre vencer o pecado. E também não é uma igreja que só faz ação social.
nós precisamos tratar os dois. Falar do pecado e de um Deus que transforma, mas não adianta ficar só na raiz. Isso tem que florescer para uma vida que pratica os atos de bondade, de misericórdia, de caridade, de socorro, de transformação social. Tem igrejas que talvez só faça ação social e não fala do pecado. Tem igrejas que talvez só fale do pecado e não faça nenhuma ação social. Jesus, a igreja primitiva e os cristãos, vamos dizer assim, mais envolvidos com a palavra de Deus, têm feito os dois ao longo da história. E esse é o nosso desafio. Nós temos que buscar um evangelho que atinja o homem como um todo. Então, existem problemas espirituais, problemas psíquicos, emocionais, físicos, sociais, materiais e ambientais. Então, quando eu falo da queda, a queda, ela atingiu tudo isso. Lembra do Shalom? Shalom, que é paz em todos esses sentidos que vocês observam aqui. Então, agir com justiça seria promover a vontade de Deus em todos esses aspectos: espiritual, psíquico, emocional, físico, social, material e até mesmo ambiental, pois somos chamados para administrar a natureza que Deus fez. O plano de Deus não é apenas crer e ir para o céu, eu tenho batido nessa tecla, e eu coloquei aqui os versículos, né? O plano de Deus, qual que é? Você creu em Jesus, agora você é transformado à imagem do seu Filho. Né? Romanos e Colossenses, é o tema da nossa pregação, nossos sermões, né? Olha o que Paulo diz. Vamos começar aqui do... Olha só. Fazei morrer a vossa natureza, né? Terrena, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, a idolatria. Faz morrer essas coisas que atraem a ira de Deus, a justa ira de Deus, ok? Mas olha a justiça de Deus como é aquela punitiva, porque não tem como a justiça de Deus ser complacente com o mal, mas ela também é misericordiosa, porque ela oferece o chamado de mudança. Ora, nessas mesmas coisas vocês andaram em outro tempo. Agora, verso 8, agora, porém, tira essa roupa, despoja disso. A ira, indignidade, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Verso 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vocês tiraram, se despiram do velho homem com seus feitos, e vocês se vestiram do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, se a queda é a humanidade que quebrou a imagem de Deus, distorceu, nós cremos que o evangelho é um refazimento dessa imagem quebrada segundo a imagem de Jesus. Então, é claro que cremos em Cristo e cremos na eternidade, mas nesse meio espaço existe um processo que o Eugênio, a Silvio, o Jailton, o Alexandre, o Fernando, todos nós vamos ficando mais parecidos com Jesus, e isso se mostra na nossa prática de vida, como ele elenca aqui uma série de coisas, tá? Eu coloquei um exemplo, esse eu vou trazer para os alunos da minha escola, tá? Só um exemplo, né? Teve uma campanha publicitária, Criado Mudo Nunca Mais, porque no passado, né, o criado mudo era um escravo, um negro, que ficava ao pé da cama de um homem branco, e ele não podia fazer nenhum barulho nem falar. Né? Então ele ficava ali para dar água, para pegar algum objeto para o seu dono, para o seu senhor. Então ele era um criado, que é o servo, mas ele tinha que ficar calado. Se ele falasse alguma coisa, ele era punido. Com o passar do tempo, substituíram o escravo por uma mesinha que fica no canto, com a água para a pessoa. Por isso que é chamado de criado mudo. Só que criado mudo era um termo aplicado para os escravos. É uma curiosidade. Tá? Então, a ideia aqui seria... eu vou falar isso na aula com os alunos. Isso, inclusive, está no livro lá do Colégio Batista, da Rede Batista, né? Falando sobre isso daqui, para a gente meditar, muitas vezes, práticas que a gente pode ter para refletir melhor a imagem de Cristo. Né? Sucesso ao serviço, né? O nosso sucesso, ele nem sempre é medido de imediato. Isso nós temos que ter consciência, tá? Deixa eu passar aqui para o... aqui que termina, tá? O nosso sucesso, ele não é medido como o sucesso do mundo, né?
Para o mundo, você tem que ter um número grande e tem que ver a coisa acontecer agora. Não é assim? Só que o que nós queremos? Assim como Paulo, ele escreve: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nós cremos que a nossa prática de justiça muitas vezes não floresce agora, mas nem por isso vamos desanimar. Muitas vezes vai florescer onde nós nem estamos vendo. A nossa prática de uma vida justa, uma vida íntegra, ela vai florescer no exemplo dado aos filhos, aos netos, no nosso dia a dia. Hebreus fala que muitos heróis da fé morreram sem receber as promessas. Saudaram de longe, mas não receberam as promessas. Então, para nós, o sucesso não está exatamente em ver hoje, mas nós confiamos e cremos em um Deus que conduz a história e conduz a igreja, e que nós não devemos desanimar. Continuamos a praticar a justiça que Deus quer, crendo que Ele vai trabalhar e fazer a obra, né? Não é a ideia que novidade ou continuidade, é para terminar, tá? A ideia é que um dos itens apresentados lá na revista Veja é que muita gente queria fazer uma coisa diferente, né? Fora do seu cotidiano. A nossa prática de ação social e de justiça não é uma prática simplesmente por ser uma novidade. Nós cremos que essa é uma corrente que permeia a história da igreja, né? A igreja muitas vezes agiu com injustiça, né? Instituição. Mas sempre houve homens e mulheres de Deus que tiveram uma prática de justiça que busca viver o shalom, viver a ética de Cristo e do Evangelho. Então, para nós, não é uma novidade, mas é se acomodar à vida de Cristo. Okay?